A única forma de conhecer ou identificar o pecado é através da lei de Deus, os 10 mandamentos. Por isso, Satanás ataca a lei de Deus para mantê-la as pessoas na ignorância do pecado. Triste realidade, pois muito já nem escuta falar sobre a lei de Deus. Pois o 10 mandamento ali é a lei onde iremos ser julgados. Sim, aquele que semear boas sementes colherá bons frutos. Ao inverso, você já sabe o resultado. Plantou, colheu. Então, reflita, pois os 4 primeiros mandamentos é sobre o amor de Deus, é sobre Deus. E os outros 6 mandamentos é sobre o seu próximo, é sobre nós. Estude e veja a importância dos 10 mandamentos em nossa vida. Vamos lá refletir? Neste primeiro Deus, primeiro alimento espiritual. Vamos dar mensagem. Paz seja convosco. Como você está, meu amigo, minha amiga? Eu espero que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, habite ricamente o seu coração. Estamos começando mais um dia e que bom fazê-lo refletindo na palavra de Deus e ouvindo a voz do Senhor. Hoje eu queria meditar com você naquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 7, no verso 7. Ele está tratando do tema a lei e o pecado. E assim Paulo escreveu: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, porque não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Numa simples sentença, o apóstolo Paulo deixa claro para todos nós o papel da lei: nos mostrar, nos revelar o pecado. Paulo está dizendo: eu não teria conhecido o que é pecado senão por intermédio da lei. Você sabe que quando o assunto é lei, nós temos hoje extremos perigosos. De um lado, de um extremo, estão pessoas que estão ensinando por aí que a lei de Deus foi abolida, que ela não tem mais validade, que a lei de Deus foi cravada na cruz, que da cruz para cá nós somos libertos da lei. Interessante, mas se você perguntar para estas mesmas pessoas se um cristão, se alguém que aceitou a Cristo, pode matar, roubar e adulterar, eles dirão que não. Mas então espera, a lei foi abolida ou não foi? E quando a gente começa a aprofundar o estudo, você vai perceber que para a maioria das pessoas, só um mandamento foi abolido: o sábado. Mas como você pode tirar o 4 mandamento da lei de Deus? Se Cristo não fez isso, e nem os apóstolos, que ser humano teria autoridade para arrancar um mandamento da lei? Pensa sobre isso. Mas enquanto de um extremo as pessoas estão dizendo de que eu não preciso guardar essa lei, de que eu fui salvo pela graça de Cristo e eu estou debaixo da graça e não da lei, por outro lado, existem pessoas que estão ensinando que você, para ser salvo, deve guardar a lei. Para ser salvo, deve praticar boas obras. E estão ensinando salvação pelas obras. Como o equilíbrio é a melhor palavra que define religião, nós temos que entender o que a Bíblia diz sobre o assunto. E o mesmo Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, Efésios 2:8. E em Efésios 2:9 ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós não somos salvos pela prática das boas obras, como alguns querem ensinar. E nem somos salvos porque obedecemos, porque a nossa obediência é completamente mesclada com o pecado. Nós só podemos ser salvos pela graça. Agora, o equilíbrio entre o Evangelho e a lei é entendermos que nós fomos salvos pela graça para andarmos em obediência. Então, quando nós obedecemos à lei de Deus na sua íntegra, os 10 mandamentos como aparecem
em Êxodo 23 a 17, nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Então, nós somos salvos para obedecer e não obedecemos para ser salvos. Então, a lei não foi abolida e ela tem o seu lugar. Ela não salva, mas ela revela quando você está em pecado, para que você volte para Jesus Cristo, que pode salvar você. Pensa hoje a respeito desses conceitos e muito cuidado com ensinos costumeiros por aí que te afastam da verdade. Ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela não nos deixa em dúvidas. E muito mais obrigado pelo Teu Espírito, que o Senhor mesmo prometeu que quando Ele viesse, Ele nos conduziria a toda a verdade. Nós queremos, Pai, ser levados a toda a verdade. Por isso, conduza-nos nesse dia com o Teu bom e santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém.